Fala aí, faladores! Vem comigo! Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, que é o Pedro Ribeiro. Especial Olá, porque pessoal. nós trabalhamos juntos, compartilhamos experiência aí durante 2 anos, né? É verdade, trabalhamos. E- Pode e- falar nome de empresa, essas coisas, ou melhor não? É melhor não. É melhor não. Trabalhamos. Né? Mas foi muito legal, né? A gente trabalhou junto numa universidade, digamos assim, né? Então, foi muito Isso, legal. exatamente. E o Pedro é uma pessoa muito criativa, e então achei que ele seria muito interessante para a gente estar batendo um papo aqui hoje. Pedro, apresente-se. Bom, é isso. Meu nome é Pedro. Eu sou formado. Tem que falar como é que é. Como é que funciona essa apresentação aí? Me O que você ajuda. quiser falar. O que eu quiser falar, tá bom. Eu sou bem nerd mesmo. Acho que dá para ver aqui que eu tenho um quadro da Liga da Justiça aqui no fundo. Não sei se dá para ver também ali em cima, aqui, ó, no meu dedo aqui, ó. Tem umas caixas que é onde eu E- deixo minhas coleções de bonequinho, né? Então, assim, nerdão. Inclusive, foi com a nerdice que eu aprendi inglês em primeiro lugar, através de jogos. E sou formado em publicidade e propaganda, também sou formado em letras em inglês e também tenho o registro profissional de ator e estou começando a trabalhar como com dublagem também. isso é muito bom, muito interessante. Gosto bastante. Não sei se você lembra, inclusive, isso daí era um dos meus sonhos lá quando a gente estava Sim, trabalhando sim, junto. Eu lembro. comentava, pô, Sim. uma das coisas que eu quero trabalhar além de dar aula, que é sensacional, é Sim. dublar. Uhum. Então, vamos lá, Pedro. Primeira pergunta. Qual línguas, idiomas você fala ou estudou? Que eu falo, eu estudei. Tá. Além do português, é claro, né? Minha língua materna, eu sou fluente em inglês. Eu dou uma arranhadinha bem de leve, assim, no francês, assim, uma arranhada bem sutil. Consigo entender algumas coisas, consigo entender mais do que eu consigo falar, que já é alguma coisa, né? E só, é isso. Muito bem. E por que você escolheu esses idiomas para estudar? Bom, o inglês, ele meio que aconteceu, né? Não é nenhuma questão de escolher. Claro que chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão de forma mais ativa, né? Do tipo, vamos me aprofundar no inglês. Mas como eu mencionei, né? As minhas nerdices me deixaram exposto a esse idioma. Principalmente através dos videogames. É que é um negócio inevitável, né? Você vai jogar um jogo, principalmente os jogos da nossa época, né? Que, por exemplo, um Zelda, aparece escrito que você tem que encontrar uma chave. A palavra key vai estar em negrito, com uma cor amarela. E aí, quando você encontra a chave, o Link ele vai levantar as duas mãos para cima e uma chave gigante vai começar a rodar na tela, assim. Então, não tem como você não associar a imagem com texto. Isso, ao longo de vários anos, não tem como não aprender. Né? Então, é isso. Na verdade, só complementando, ninguém é virgem em inglês, porque a gente sempre é bombardeado desde criança em algum momento pela língua. Então, quando você vai estudar, Com certeza. diferente se você for fazer um curso de alemão, né? Com Nunca certeza. Isso é viu uma coisa nada. até que isso é uma coisa até que eu brinco com os meus alunos no primeiro dia de aula. Eu sempre pergunto para eles, eu chego na sala assim brincando, falando, vocês são todos fluentes, né? Que eu ouvi dizer eles, não, professor, que é isso, fluente, tá doido? Que coisa é essa? Eu, então, quem que fala um pouquinho assim de inglês? Aí uns 5, 6 levantam a mão, e quem não fala nada de inglês, absolutamente nada? Aí levanta todo mundo, né? Aquele monte de mão levantando. Aí eu falo, vocês que levantaram a mão agora, vocês estão mentindo e eu posso provar. Aí você, o quê? Pode provar? Você é louco? Aí fica com aquele papo lá de, não, eu sei da minha vida, o professor vai provar como? E aí eu começo a expor todas as coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que são em inglês. Tem muita criança hoje que não sabe, por exemplo, que nome de jogo como Free Fire tá em inglês. Eles Sim, acreditam né? que é em português. Isso. Minecraft e tal, eles acreditam que é tudo português. É verdade, é verdade. É muito doido. E legal que tem toda essa coisa lúdica para eles aprenderem, né? Sim. A minha geração, a gente tinha os livros, e a gente ia ao cinema, e as músicas que não era na internet, a gente ia comprar revistinha, né? Para ver a letra e tal. Sim. Então você tem uma gama maior aí, e mais divertida para aprender.
Você falou do francês, e por que o francês? O francês era simplesmente porque eu gostava mesmo. Eu simplesmente gostava. Não chega a ser o ponto, porque assim, algumas pessoas sempre usam de argumento, é porque o francês é bonito. Não chegava tanto a isso, é porque realmente eu gostava. E eu sentia que, assim, na pouca profundidade que eu tive antes de querer estudar a respeito, eu sentia que você saber português e você saber inglês são duas coisas que ajudam muito para aprender francês. Poxa, que coincidência, né? Eu sei dos dois, vamos ver. E realmente tem algumas coisinhas ali que funcionam bem se você sabe português, tem outras que funcionam bem se você sabe inglês, né? Claro Correto. que isso não faz ficar a coisa mais fácil do mundo, mas ainda assim E ajuda. em ambos, você fez curso ou você foi autodidata? Hum, Autodidata. No francês, especificamente, até dá para dizer que foi. Lógico que eu fiz curso de inglês também, só que é o que eu mencionei. Eu aprendi muito mais na minha vida pessoal, através dos meus jogos, das minhas histórias em quadrinhos, que eventualmente eu corria atrás em inglês e tudo mais. Eu aprendi mais assim do que na escola, nos cursos de fato. Não que isso desmereça de alguma forma os cursos, jamais. Só que eu diria que nos cursos, claro, aprendi mais coisas, sem dúvidas, só que eu aprendi principalmente a dar nome às coisas que eu já sabia. Né? Então, por exemplo, às vezes uma preposição, eu sabia que era uma preposição, mas não sabia que tinha um nome e preposição. Correto. Muito bem. E você também não era virgem de francês. Porque, vamos Se parar para explicar, pensar, você né? foi meu aluno de francês por, por Sim, alguns de meses, né? fato. De fato, mas ainda assim, antes Mas, de ter o contato com essa aula, você parar para pensar é aquela coisa. Abajur, então, né? Tudo eu mais, lembro são da primeira palavras aula que que eu vêm. falava, né? Tem palavras que a gente usa no dia a dia e estão em francês, né? A gente não tem No muita próprio noção. inglês também, né? O Sim. fiancé e tudo mais. E, pois bem, e quando você estava, seja no curso, seja como autodidata e tal, o que funcionou legal para você? Em termos de técnicas ou de material? Ah, eu sempre fui uma pessoa muito lúdica, né? Então, geralmente, coisas que mexem com esse meu imaginário me fazem aprender de uma forma bem legal, porque fica na minha cabeça. Isso e música. São duas coisas assim Claro. que agarram na minha mente de uma forma muito boa. Então, eu já mencionei os jogos. Geralmente, quando as coisas saíam do livro e iam para qualquer outra coisa, eu já sentia um dinamismo diferente e já aprendia de um jeito bem melhor. Legal. E você falou da música. Como é que você faz para estudar com a música? Para estudar especificamente, É, putz, eu tenho uma memória muito boa, cara. É uma memória que vai. Olha, eu guardo no meu coração, que era da minha. Não sei dizer se era infância ou pré-adolescência ali. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Eu posso chutar uns 11 anos, mas eu não posso garantir. Mas eu lembro que a gente estava na época já de ter toca-disco, só que é o famoso Discman, né? sim. Só que eu tava com um toca-fita, né? Eu ainda não tinha, a gente não tinha dinheiro para descolar ali um Discman. Para os jovens que talvez estejam ouvindo e não sabem o que é um Discman ou um toca-fita, imagina um aparelho do tamanho da tua cabeça que você coloca na cintura, põe o fone de ouvido e escuta música. É basicamente isso. E o Discman usa CD e o toca-fita usa fita, que eu não sei nem se vocês sabem o que é uma fita, mas enfim, é uma coisa bem antiga. E eu lembro que eu tinha uma fitinha do Metallica. Eu gosto muito de rock, Oh, legal. especificamente metal, assim, é um estilo musical que sempre me agradou muito. E eu lembro que eu me desafiei a aprender a música Battery do Metallica. Nossa. Que é uma música bem rápida, ela Sim, tem uma sim. letra bem rápida. Claro que eu não cheguei, nossa, olha só, agora eu estou lendo tudo. Só que eu sempre me desafiava. Eu sempre gostei muito de brincar com a minha voz, né? De brincar com palavras, essas coisas. E uma das coisas que eu me desafiava é com a velocidade em que eu consigo falar. E essa música me proporcionou esse desafio. E eu lembro de eu ir para a rua, nos meus momentos de introspecção ali, com meu fonezinho de ouvido, com meu toca-fita, com Metallica, com papéis impressos com a letra da música. Eu sentava na calçada, dava play e ficava acompanhando. Acompanhava letra, música, letra, música. Às vezes eu dava pausa porque estava muito rápido, aí eu lia, beleza, entendi, dava play. E eu ficava nessa brincadeirinha. Eventualmente eu fui indo para as outras músicas e aí é isso, o resto é história. Eu acho que é válido dar um mérito para as músicas também, que eu foquei muito no aprendizado no videogame, mas Aham. realmente isso ajuda muito, né?
E obviamente, como sempre, né? Música desde que seja de um artista que você gosta, de uma banda que você gosta, né? Se é uma que você não curte, não fixa, né? Vocabulário, nada disso acaba ficando na cabeça. Ah, sim, A assim, gente tem sites legais, como é o Lyrics Training hoje em dia, que dá para fazer isso muito e bom. tal. Mas a gente era mais raiz. Tinha que A ouvir, gente tinha que se escrever. adaptar, né, cara? O que você fez com Metallica, eu e meus colegas, a gente fazia com Kiss, que é a minha geração, né? Ah, muito Então a bom. gente levava o toca-fita mesmo para a escola e ficava com o Kiss lá e ficava tentando cantar, escrever a letra e tal, né? Muito bom, Mas cara, legal. funcionava, era legal, bem Hum. legal. Agora, o que não funciona, não adianta. O que não funciona, Não que é ruim, que não funciona para você, para né? mim não funciona lição de casa. Para mim, de verdade, lição de casa não funciona nem quanto aluno, nem quanto professor. Eu acho que não funciona. Claro que cada pessoa tem um perfil. É interessante sim você ter algum material de backup, porque se eventualmente a pessoa quer dar uma estudada em casa, ela vai ter. Porém, a questão da obrigatoriedade eu já acho que é um problema. Eu acho que tudo que você faz obrigado, você não faz com o coração. Então, uma coisa é você querer estudar na sua casa. Putz, ó, tem um materialzinho aqui, tô na minha casa, no meu tempo livre, quer saber? Vou estudar. Você quis, você tomou essa decisão, você foi e fez. Agora, cobrar, falar, ó, faz a lição de casa e me traz para amanhã, porque senão você vai tirar 0, aí já é uma coisa que sempre me tirou, sabe? Eu não queria fazer, eu queria fazer porque eu gostava e não porque alguém me obrigou. Correto. Né? Tem gente que eu necessitava muito, eu precisava da lição de casa, né? E fazia até a Uhum, mais. Mas é uma coisa minha que eu gosto da escrita, então uhum. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você mencionou aí que era uma coisa que você precisava, mas na questão de nota, né, você acha que você precisava, tipo, ter esse risco de ser penalizado para fazer? não, mesmo quando o professor não dava, eu fazia exercício. Eu Ah, tá. buscava Então, exercício. então, Não aí era cai no que porque eu. tinha que entregar, porque eu realmente memorizava com a escrita, né? Eu sou assim, Uhum, entendeu? sim, sim. Sim, sim. Mas aí, E mas aí eu acho que. Aí vai de você. Agora eu vou te entrevistar um pouquinho, Décio. você pode entrevistar. É, você sentia que quando rolava essa obrigatoriedade, veja bem, eu não estou falando de, ó, Décio, vai, quando você quiser faz uma lição de casa, mas ó, Décio, amanhã eu quero essa lição com nota aqui, porque senão você está lascado. Você acha que isso era um incentivo para você ou não? Então, o incentivo chamava-se minha mãe, que era professora. Então, Uma eu, chinelada incentiva qualquer na um. época era chinelo mesmo e ela não ia presa. Eu chegava, meus irmãos já estavam fazendo a lição de casa deles e o incentivo era Uhum. faz, depois você pode ir para a rua brincar, Ah, tá. né? É uma Mas ao barganha. mesmo tempo não era uma coisa, não, é porque nós gostávamos de estudar, meus irmãos, a gente é assim até hoje. Uhum, legal. Tem uma sobrinha minha que ela sempre diz, nossa, vocês, se puder fazer 10 doutorados, vocês fazem, né? É verdade. Meus irmãos vão estudando, a gente vai. Uhum, Mas é porque, sei lá, é da gente. Meu pai lia muito, meu pai não uhum. tinha faculdade, mas ele lia muito, sempre estava lendo biografias e coisas assim. Então a gente gosta, né? Mas assim, eu não gosto de prova, nunca gostei. Uhum. Nem como aluno e nem como professor, né? Porque eu prefiro analisar, por exemplo, o aluno num exercício que ele me faz, de lição de Sim. casa, que ele me traz, do que uma prova num dia, com 1 hora para responder certinho. Assim, até porque tem que considerar que na prova o aluno está muito mais tenso, né? Então, Sim, às sim. vezes, ele não está sendo ele ali nas É. respostas, às vezes ele saberia responder, mas por estar na tensão e na ansiedade, não rola. Eu lembro que na faculdade eu preferia 1000 vezes seminário. Eu faço. Pode mandar, eu faço Uhum, seminário. Vamos lá na frente falar. Ok. uhum. Ah, o que você diria para quem quer aprender uma língua, seja qual for essa língua? Alguém que ou que já tenha começado e desistiu? Caramba, essa é uma pergunta boa, hein? Eu acho que o que eu diria para essa pessoa é que tenha em mente que quando você aprende uma língua, é que geralmente as pessoas querem aprender língua por questões profissionais, né? Ah, quero aprender uma língua, quero aprender inglês porque eu vou ter mais chances de emprego. O que é, de fato, válido, não vou dizer que não. Mas tenha em mente que quando você aprende uma língua, seja ela qual for, você não está aprendendo apenas a se comunicar com outras pessoas, você está aprendendo sobre cultura. Você está aprendendo sobre todo um outro leque de realidade que às vezes é muito diferente da sua, e isso agrega não apenas profissionalmente, não tem o foco apenas no profissional, que é importante,
mas também no humano. É muito enriquecedor quando você se aprofunda no idioma e você começa a perceber as sutilezas culturais que ele carrega, algumas expressões que você fala, nossa, que expressão doida, por que será que tem esse significado? Aí você começa a pesquisar ou se indagar, caramba, será que é por esse passado histórico aqui que essa expressão existe? Que interessante! Então, enfim, é algo muito, muito enriquecedor. Então, o que eu diria para alguém que está apresentando, aprendendo, independente do idioma que for, tenha em mente o profissional, mas tenha em mente também que aprender um idioma não é só isso. E você se considera disciplinado quando você está estudando um idioma? Depende. Eu Depende digo no bastante. sentido de você, não, eu vou tantas vezes por semana estudar de alguma forma isso. 2 vezes por semana eu vou sentar e estudar isso, ou Depende de qual parte da minha realidade isso está fazendo. Porque, por um exemplo, quando a gente até trabalhava junto e tudo mais, eu tinha que constantemente me aprofundar no idioma, até para poder passar treinamento para as pessoas e tudo mais. Eu tinha que saber bem, eu tinha que me apropriar do que eu estava falando para garantir que todo mundo ali vai exercer o melhor na função com base nos treinamentos. Só que, por exemplo, no caso do francês, como não fazia parte do meu dia a dia, e eu nem tinha alguma estimativa de, eu vou aprender francês porque daqui a 2 anos eu vou viajar para a França. Não, era simplesmente porque eu queria aprender. Então, essa organização se tornou um pouco mais flexível, né? Então, tipo, eu vou fazer quando eu tiver tempo, não faz parte da minha prioridade, né? Se eu estou num dia corrido que eu tenho trabalho, eu tenho faculdade e eu tenho um tempinho livre para passar com, sei lá, com minha família. Eu não vou focar no francês porque não é minha prioridade no momento, entende? Só que o inglês, por outro lado, como fazia parte da minha realidade, faz até hoje, eu já tinha uma organização muito mais bem estabelecida e respeitava essa organização de estudo assim com mais de forma mais religiosa, digamos assim. Ok. E existe algum idioma que você gostaria de aprender, além desses 2? Japonês. Tamo junto. Pedro, eu sempre termino com bate-bola, mas antes eu gostaria que você falasse que você tem um podcast também. Então, dá É sua palhinha verdade, eu aí. tenho. Eu tenho um podcast, gente, mas eu já vou avisando que é um podcast bem descompromissado, diferente aqui do podcast do Décio, que é um podcast sério, é um podcast profissional. O meu é bagunça, o meu é baderna. A gente fala sobre coisas aleatórias. É basicamente um bate-papo de amigos. A gente se reúne, são os amigos que eu tenho ali há mais de 10 anos. Então a gente se reúne, pega um assunto para falar, seja filme, história em quadrinho, política, o que quer que seja, e a gente fala a respeito. Então, a gente fala palavrão, a gente fala besteira. É importante deixar isso claro, porque se alguém for se aventurar, não vai ser pego de surpresa, né? Tipo, ai meu Deus, eles estavam com um assunto tão sério ali, eu fui ouvir outro podcast e me surpreendi. Então, já É, estou avisando. palavrão faz parte da língua, né? A gente sempre tem que lembrar disso, né? Faz parte de aprender Eu, um a- idioma. e- eu acho, mas vai que a pessoa vai ouvir sem fone de ouvido ali perto da família, Ah, né? Não bom. sei, não quer, né? Não quer se expor dessa forma. O nome do podcast é Sobre Alguma Coisa. Ele está no Spotify. E é isso. Se vocês derem uma passadinha por lá, mandem uma mensagem pra gente falando: Ei, eu vim aqui através do Décio. E desculpa, eu já peço desculpa pelo que vocês vão ouvir, tá? E eu tenho também, senhor Décio, um outro projeto de áudio no Spotify também, que é um projeto de audiodramas. Eu acho que eu cheguei a apresentar para você quando a gente Sim, trabalhava verdade. junto. Eu achei muito legal. Então coloquei, tirei do papel. É um projeto que se chama Confabuláudio. Então, para quem não sabe o que é um audiodrama, imaginem um audiolivro, só que ao invés de ser lido, ele é interpretado e sonorizado. Então, pode dar uma conferida lá, tem vários programas legais, enfim, tem ficção científica, tem terror, tem romance. Dá uma conferida lá que tá bem bacana. Tá certo. Então vamos lá para o bate-bola, Pedro. É bate-bola mesmo. Um Ai, meu Deus, filme que medo. Caramba, é assim? ou um Não, gênero. pera. Um filme é um gênero O filme é um gênero. cinematográfico. Bom, eu vou de Senhor dos Anéis. Uma música, Metal. algum ator ou atriz,
Ator ou atriz. David Tennant. Ok. Uma banda. Megadeth. Um livro. 1984. Um esporte. Eu não gosto de esporte. Eu também sabia. Tem que escolher? Tem que escolher. Não, foi de propósito. Tá bom. Um instrumento. Baixo. Um mangá. Attack on Titan. Um anime. Attack on Titan. Saber que um game. Metal Gear. Ok. Ok, Pedro. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista, ok? Mas é isso? Acabou já? Rápido assim? Acabou, é curto. Caramba. Ah, Tá vendo? Foi tão bom que a gente acha que... então, pô, queria mais. Mas você Tá está convidado para voltar. Ah, demorou. Chama A que gente eu pode venho. conversar de Eu outras coisas, né? Numa segunda eu sou tipo Inês Brasil, me chama que eu vou. Tá certo, então. Falou? Beleza. Obrigado, gente. Valeu, Décio. Tamo Tchau, junto. tchau. Tchau, tchau. Todo humano sem cultura nunca sabe o final. Todo humano sem cultura nunca sabe o final.